meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz e Eventos em Saúde e hoje é a sequência de um vídeo sobre eosinofilia. A gente vai conversar um pouquinho sobre como abordar um paciente com eosinofilia e direcionar então a investigação. Como eu disse, é a segunda parte de um vídeo, então se você não assistiu a primeira, que é sobre os conceitos básicos sobre a eosinofilia, por favor vá lá e assiste agora antes de continuar com esse vídeo. Mas vamos lá. Então, alguns conceitos básicos, retornando, alguns princípios norteadores, quando você encontra um paciente com os eosinófilos aumentados, é considerar que o grau de eosinofilia não vai necessariamente correlacionar com o grau de acometimento orgânico. Então, a gente ter um paciente com eosinófilos acima de 20 mil, por exemplo, não necessariamente esse paciente vai ter mais acometimento e lesão de órgãos do que um paciente que está, por exemplo, aí com seus 2 mil eosinófilos no sangue periférico. Então, isso é um importante ponto para a gente lembrar. Uma outra coisa que é válido pensar é que o grau de eosinofilia também não vai servir isoladamente para diagnosticar a etiologia, mas ele pode ajudar. Então vamos lá. Se a gente tem um paciente, vamos usar um exemplo aí de 20 mil eosinófilos no sangue periférico, dificilmente esse paciente ele vai ter uma rinite, uma asma. Então a gente tende a pensar mais em uma reação medicamentosa, por exemplo, ou alguma neoplasia hematológica aí. Então, você não pode sempre tentar correlacionar o grau de eosinofilia com o diagnóstico, mas você pode inferir, talvez, as etiologias subjacentes, tá certo? Um outro conceito importante é que todos os pacientes com hipeosinofilia, ou seja, eosinófilos acima de 1.500, devem ser avaliados para a possibilidade de síndrome hipeosinofílica, que a gente mencionou no nosso vídeo passado. A gente vai conversar aqui novamente sobre quais são os critérios para a gente definir, tá certo? Paciente que tem uma eosinofilia leve, ali entre 500 e 1.500, a gente pode ter um follow-up mais tardio se ele não tiver lesões que chamem a nossa atenção. Vamos lá. Pacientes assintomáticos com achado incidental de hipeosinofilia devem repetir o exame com 1 ou 2 semanas. Então, aquele paciente que veio ali no hemograma que você não esperava, um eosinófilo de 2.000, não necessariamente você vai se preocupar com ele agora, já que ele está assintomático. Então, a gente pode repetir esse exame de 1 a 2 semanas, para a gente realmente ver se essa eosinofilia vai persistir. Vamos lá. Quando chega um paciente para a gente no consultório, na enfermaria, é importante a gente tentar triar as diferentes causas de acordo com algumas características básicas, algumas premissas. Um desses pontos que a gente pode avaliar é justamente a faixa etária. Então, a faixa etária pediátrica, existe uma maior probabilidade de asma, rinite alérgica e dermatite atópica, a tríade atópica. Já os pacientes com 50 a 60 anos, a gente tende a pensar mais em condições hematológicas. Um importante fator também é lembrar das medicações. Sempre perguntar para o paciente as medicações que esse paciente faz de uso contínuo, que ele fez de uso esporádico, até, por exemplo, 6 semanas anteriores. Então, não necessariamente são as medicações que o paciente só está fazendo agora. Uma medicação que ele foi exposto lá atrás pode ser a causa da eosinofilia dele agora. Tá? E como é a eosinofilia de uma reação medicamentosa? Muito variável. O paciente pode ser só uma eosinofilia assintomática, quando ele pode cursar, inclusive, com a síndrome de DRESS, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que é uma apresentação no extremo aí da gravidade. Então, a dieta também é importante a gente questionar o paciente se houve alimentos crus ingeridos, mal cozidos, porque eles são fontes de parasitas. Além disso, a gente tem que considerar as alergias e intolerâncias alimentares como possíveis causas também de eosinofilia. Continuando, é válido também interrogar o paciente sobre exposições, seja ela ocupacional, por exemplo, os pacientes que trabalham em mineradoras podem ter uma exposição à estrongiloidíase, açougueiros podem ter uma exposição a ascaris, pneumoconioses, aí seja um trabalhador de campo, seja um trabalhador na mina de carvão, seja um trabalhador da indústria aeroespacial. Então,
exposições ocupacionais são importantes causas também de eosinofilia, lembradas pneumoconioses. Mas a exposição recreacional também é válida. Então, o paciente que toma banho de rio, de açude, pode ter a exposição para o Schistosoma mansoni e desenvolver esquistossomose, que pode ser uma causa de eosinofilia. Perguntar também onde o paciente mora e se ele fez alguma viagem, que isso também tem fatores que podem direcionar o diagnóstico. Vamos lá, a história familiar também é importante. Um paciente jovem, cujos pais aí têm história de asma também, tem um índice preditor mais positivo, né? Para também pensar que aquele paciente jovem que está apresentando com os eosinófilos aumentados, que tem lesões de pele, possam realmente ser uma dermatite atópica, por exemplo. Síndromes hematológicas hereditárias também tem um componente, né, de história familiar importante. Chegando agora no IS, é muito importante você perguntar se houve febre, sudorese noturna, perda de peso não intencional, astenia e fadiga. Lembrar de interrogar quanto às lesões de pele, eczema, se houve prurido, urticária, angioedema, rache, úlceras, tá certo? O aparelho cardiovascular. Não se pode, importantíssimo, perguntar sobre dispneia, dor torácica, palpitação e sinais de EC. Principalmente naqueles pacientes que estão se apresentando com uma eosinofilia mais grave, tá certo? Para a gente pensar em um possível acometimento secundário cardiovascular. Aparelho respiratório, sintomas nasais, tosses, espirros, hemoptise, são todos sintomas que, quando presentes, podem direcionar também para algum diagnóstico específico. Trato gastrointestinal, dor abdominal, disfagia, náusea, vômitos, alteração do hábito intestinal e intolerância alimentar são perguntas obrigatórias no seu IS. Já no sistema nervoso, a gente pode perguntar sobre histórias de AIT, AVE, se houve alguma mudança comportamental, distúrbios do equilíbrio, perda de memória e visão, dor, paresias e parestesias. E nos outros aí fica talvez sintomas atribuíveis à linfadenopatia e hepatosplenomegalia. Vamos lá. A gente conversou no último vídeo, mas vai dar uma pincelada muito rápida nesses conceitos. O grau de eosinofilia. Então a gente tem uma eosinofilia leve, quando é de 500 a 1500, moderada entre 1500 e 5000 e grave acima de 5000. Nas eosinofilias leves, a gente tende a pensar, mas como eu falei nos slides lá do começo, isso aqui não é uma ciência exata. A gente tende a pensar na eosinofilia mais leve, condições como asma, atopia, alergia medicamentosa, infecção bacteriana e viral. Lembrando que a alergia medicamentosa ela pode se comportar aí tanto com eosinofilia leve, moderada ou grave. Na moderada, a gente pode pensar em parasitoses, a síndrome hipereosinofílica, Churg-Strauss, algum câncer, a síndrome de Cesare e o TRESS. O grave, a gente pode pensar novamente em síndrome hipereosinofílica, uma leucemia eosinofílica, doenças mieloproliferativas, câncer e também TRESS novamente, como eu tinha conversado. Vamos lá, o que é hipereosinofilia? Quando a gente tem mais de 1500 eosinófilos no campo. Então, a gente pode ter ou não lesão de órgão-alvo. Quando é que a gente considera síndrome hipereosinofílica? Quando a gente tem mais de 1500 eosinófilos com mais de um mês de diferença entre as duas medições. E você pode ter uma disfunção orgânica secundária à eosinofilia. Isso é muito importante, fazer aquelas perguntas que a gente falou no IS para tentar identificar essa disfunção orgânica secundária. Então, quais são os exames que a gente precisa obrigatoriamente pedir para o nosso paciente? Veja, aqui diverge muito na literatura. Cada serviço pode ter seu protocolo próprio para tentar identificar e triar aquele paciente com eosinofilia. Trouxe aqui o que o UpToDate traz e de uma forma bem simplificada. Você precisa de um hemograma com esfregaço, TGO, TGP, bilirrubina total fração, ionograma. Além disso, se a gente tiver sintomas cardiovasculares, a gente pode complementar com um ecocardiograma e um eletrocardiograma. Se a gente tiver sintomas respiratórios, obrigatório o paciente ter um raio-x, no mínimo raio-x. Se tiver alteração no raio-x, ou se você tiver alguma dúvida, você precisa complementar com a terceira de tórax. E o mais importante, direcionar conforme o paciente.
Então, se a gente tem aqueles pacientes que a gente conversou, que manifestou algum sintoma específico no nosso IS, a gente precisa direcionar os pedidos de acordo com esses sintomas e sinais que o paciente apresenta. Então, se o paciente, como eu falei, já tem sintomas cardíacos, tem dispneia, tem dor torácica, ou, por exemplo, se apresentou com hipotensão importante associada à dispneia, a gente pode pensar em um paciente com síndrome hipereosinofílica, em um acometimento cardíaco secundário, por exemplo, cursando com endocardite de Lofa, e a gente vai ter que obrigatoriamente fazer um ecoeletrocardiograma e pode até pedir uma troponina, por exemplo. Então, é direcionar conforme o paciente. Quando a gente tem alguns cenários específicos que é importante a gente mencionar. Medicamentos. Aqui é uma das mais importantes causas e mais comuns. A gente utiliza muito medicamento e todo medicamento tem um potencial de causar alguma reação específica. Então, se o paciente estiver sintomático ou grave, a gente precisa suspender todas as medicações não essenciais e as essenciais suspeitas. Existem listas na internet que mostram quais são os medicamentos, né, mais associados a reações. Então, a gente vai tender a direcionar por aí. E a gente vai avaliar, iniciar corticoide nesses pacientes. Se o paciente estiver assintomático, é preciso descontinuar as drogas não essenciais e fazer um follow-up com um mês se não apresentar sinais de alarme. Vamos lá, eu mencionei lá um pouquinho atrás sobre o DRESS. DRESS é Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. É uma reação tardia que ocorre semanas após o início de alguma droga. Então, o paciente pode não estar mais fazendo aquela droga, mas o DRESS ser decorrente daquela droga que ele usou há 6 semanas, por exemplo. Então, existem diversas drogas associadas na literatura. As mais associadas eu coloquei aqui para gente. Allopurinol, sulfasalazina, antibióticos como os beta-lactanos, que são muito utilizados, dapsona, sulfametoxazol, vancomicina, anticonvulsivantes como lamotrigina, ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital e feniltoína, e agentes retrovirais como abacavir, nevirapina, raltegravir e efavirenz. Ou seja, um paciente com HIV tem possibilidade de fazer uma DRESS, paciente com epilepsia tem possibilidade de fazer uma DRESS, paciente que está tratando alguma infecção tem a possibilidade de fazer uma DRESS. Então, são todos momentos que a DRESS pode ocorrer, e é então importante você ficar atento para essa possibilidade. Existem critérios para você diagnosticar a DRESS Syndrome, então é importante a gente lembrar deles na hora de avaliar um paciente. Não precisa decorar, é claro, sempre tem na internet, e o que é o mais utilizado, tem outros, mas é o REGIS Score. Então a gente vai pensar em que o paciente tem febre acima de 38,5, se ele tem, ele não ganha ponto, mas se ele não tiver, ele perde um ponto. O paciente tem linfadenomegalia, mais de 2 locais e maior do que 1 centímetro. Se ele não tiver, ele não perde ponto. Se ele tiver, ele ganha um ponto. O paciente tem eosinofilia, aí a gente vai estratificar. Não tem, 0. Entre 700 e 1499, 1 ponto. Acima de 1500, 2 pontos. Tem linfócitos atípicos no sangue? Se sim, 1 ponto. Existem achados cutâneos, como a extensão do rash é maior do que 50%, ganha um ponto se sim. O rash sugere DRESS, se sim ele ganha um ponto, incerto não ganha ponto, e se não é menos 1 ponto. A biópsia cutânea sugere DRESS, se sim ou incerto não ganha ponto, se não perde 1 ponto. Existe envolvimento orgânico, como fígado, rim, músculo, coração, pâncreas e outros. Se sim, ganha 1 ponto. Se for mais de um órgão, ganha 2 pontos. A resolução foi em mais de 15 dias. Se sim, não ganha ponto, mas se for não, perde 1 ponto. Existe a avaliação de outras causas negativas, por exemplo, FAN negativo, a hemocultura negativa, sorologias negativas. Então, se for mais de outras 3 causas aí excluídas, ele ganha 1 ponto. Então, quando é que a gente considera o resultado final? Se for menor do que 2 pontos, o score final do paciente, a gente considera negativo para DRESS. Se for entre 2 e 3, é um caso possível. Se for entre 4 e 5, é um caso provável. E se for mais do que 5 pontos, é um caso confirmado. Então, vejam, não é um critério
fácil de você decorar, porque os scores eles podem ser tanto diminuindo a pontuação do paciente quanto aumentando. Então, vale a pena abrir lá a tabela na hora e conferir se o seu paciente ele fecha o critério ou não para address. Então, só para finalizar, não vou aqui caminhar com vocês, mas existe vários fluxogramas na internet. Eu achei esse desse artigo aqui de 2018 bem interessante, que vocês podem só dar um print e avaliar com calma. A gente conversou vários desses caminhos aqui, quais são os pontos importantes na apresentação do paciente, qual é o manejo diagnóstico inicial que a gente pode realizar, qual é o follow-up também com os exames que a gente pode pedir para ele depois e como triar esse paciente que se encaminha com eosinofilia. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente conversou um pouquinho sobre como fazer essa avaliação inicial em um paciente com hipeosinofilia, que existe, como vocês viram, uma miríade de diagnósticos diferenciais e é importante a gente direcionar. Não adianta você chegar aqui e pedir todos os exames possíveis, é preciso você direcionar o paciente. Por exemplo, se você suspeita de uma condição hematológica, compensa você pedir então a triptase, uma B12, mas se o seu paciente não tiver essas características, não adianta você pedir isso, atirar para todos os lados. Preciso direcionar e conhecer as possíveis causas para a gente conseguir direcionar esse tratamento. Tá certo, pessoal? Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal, não custa nada, ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. É sempre um prazer conversar e até a próxima. Tchau, tchau!